Meus irmãos, a mensagem dessa noite vai nos fazer refletir a respeito do acolhimento e do preconceito. E nós vamos pensar a respeito disso a partir do prisma do Evangelho, os óculos do Evangelho. Mas acabei de testemunhar, estivemos cedo, né? Numa igreja irmã. É uma igreja, inclusive, da Convenção. Igreja Batista, em Brás Cubas, lá em Mogi das Cruzes. Irmãos, compartilhar com vocês um testemunho bem breve da experiência que foi estar lá. Como é bom ser bem acolhido. Nós somos muito bem acolhidos. Ficamos até constrangidos, de verdade. Não estamos acostumados a isso. Não que não haja irmãos que nos queiram bem aqui, há alguns irmãos que nos querem muito bem, a gente é grato a Deus por isso, mas um acolhimento tão caloroso, muito. Se deixasse, eu acho que a gente estava conversando e comendo alguma coisa até agora, né? Mas temos outras atividades, mas fomos muito bem acolhidos. E aí, talvez você pense, é porque é pastor. Ficou nítido pra gente que não foi por isso, né? Porque às vezes pensa, é pastor, aí vai receber o pastor assim, vai receber a família do pastor dessa forma, então por isso que trata assim. Não. Para nós ficou nítido que foi uma expressão de um carinho filial. O que eu quero dizer com isso? Pense, você tem um pai, imagino que você ama, né? Se você ainda tem. Ou se você teve, você tratava o seu pai assim. E é o carinho de um filho para um pai. Então eles veem os pastores como pais espirituais e tratam com toda a deferência, todo o carinho. E sabe, isso é bíblico. É muito bom, assim, o meu testemunho pessoal é muito bom quando os pastores são acolhidos realmente como líderes espirituais, como pastores, como pais espirituais que conduzem a igreja. Aquele amor, aquele carinho de um filho para com o pai. Que não tem medo, né? Porque a ideia não é ter medo dos nossos pais, mas que tem respeito e carinho, acolhimento. Nós podemos testemunhar sobre isso. Foi muito gostoso. Ser acolhido. Estendendo isso para as nossas vidas, você, meu irmão, minha irmã, que o Senhor tem chamado para servir ao reino, espero que um dia você tenha a experiência de ser acolhido ou ser acolhida como filho e filha de Deus e como servo e serva do Senhor. É muito gostoso ter esse acolhimento, ter esse respeito, né? A pessoa te tratar com todo cuidado. Não estou falando sobre paparicar, longe disso, nós nem fazemos questão disso. Nem cobramos isso das pessoas, de forma alguma, né? Mas é interessante você ver essa iniciativa e espero que algum dia você tenha essa experiência. Então, é muito gostoso, né? Nós, pastores, quando nós somos acolhidos realmente como pais espirituais. E dá para entender realmente quando corações de filhos obedientes acolhem. Eu acho que seria a mesma maneira de filhos que não honram os pais, a maneira como tratam os seus pais. Tem filhos que também não honram os pais e por causa disso tratam seus pais maus. Eu acho que isso se estende à vida espiritual também. Filhos rebeldes que não respeitam os seus pais, não têm nenhum carinho, nenhum tipo de acolhimento. E nesse sentido, a gente vê o contrário. Como é ruim a discriminação. Como é ruim o preconceito. A rejeição. É muito ruim. Então, como é abençoador poder desfrutar do acolhimento. Ser uma igreja que acolhe, segundo os critérios do Evangelho. Como é ruim ser uma igreja que discrimina, segundo os critérios do coração egoísta e interesseiro que, infelizmente, muitas das vezes nós temos. Esse texto vai nos fazer pensar sobre isso. Grande ideia. O coração interesseiro nos leva a discriminar aqueles que o Evangelho nos levaria a acolher e incluir. O coração interesseiro nos leva a discriminar aqueles que o Evangelho nos levaria a acolher e incluir. Essa é a mensagem central desse texto. Domingo passado nós falamos a respeito de mais do que simplesmente ouvir. Esse domingo nós vamos meditar sobre mais do que simplesmente ver. Eu imagino, domingo que vem nós vamos ver sobre mais do que simplesmente falar. Tá bom?
Então hoje vai ser mais do que simplesmente ver. E dentro desse contexto da grande ideia, nós podemos dividir esse trecho que vamos ver essa noite, conforme você vê aí, nesse esboço. Nós vamos falar sobre 3 coisas. Se você quiser anotar essas 3 palavras para gravar na sua cabeça, para ficar fácil de você entender, marque aí: perigo, pecado e resultado. Perigo, pecado e resultado. Tudo isso oriundo da discriminação baseada em interesses pessoais. Quando nós discriminamos pessoas com base nos nossos interesses pessoais, nós vamos ver a partir desse texto os perigos, o pecado e os resultados dessa nossa discriminação, dessa nossa atitude. Tá bom? Vamos ver isso. Aqui cabe um adendo. Precisamos pensar a respeito do contexto da carta para poder direcionar bem a aplicação desse texto para as nossas vidas. Nós vimos que Tiago, meio-irmão de Jesus, ele escreve essa carta para crentes judeus que estavam espalhados ao redor do mundo antigo e que iriam passar por provações, por lutas, tribulações, por serem discípulos de Cristo. Vimos isso no capítulo 1, ok? E isso vai nortear toda a carta. E a partir disso, nós vamos entender esse texto da discriminação ou do preconceito, tendo como base essa perseguição. Numa situação de perseguição, em que pessoas são presas, sofrem prejuízo financeiro, a sua família é afetada ou impactada, as pessoas precisam de ajuda. Elas precisam de acolhimento. Elas precisam de uma mão estendida. Elas precisam de auxílio. Porque elas estão passando provação por seguir a Cristo. Pais que perderam seu trabalho, mães que perderam seus filhos, esposas que perderam seus maridos, filhos que perderam seus pais, sejam mortos ou encarcerados, enfim. Famílias que foram impactadas naquele tempo porque seguiam a Jesus Cristo. Ao redor do mundo, a fé cristã ainda sofre isso. Há países em que as famílias têm sido impactadas pela perseguição. E não fique pensando só em África ou países da Ásia. Hoje, já no hemisfério norte, há famílias que têm sofrido impacto material por seguirem a Jesus. Já há relatos e reportagens que falam a respeito disso, de pais que perderam a guarda de seus filhos, que os filhos foram dados a famílias para viver em locais dos quais eles não sabiam a localização, porque a família criava os filhos seguindo os parâmetros da palavra de Deus. Me lembro de um caso que aconteceu na Suécia, em que as autoridades tomaram conhecimento de que os pais ensinavam os filhos nos caminhos do Senhor, inclusive disciplinavam biblicamente seus filhos. E aí as autoridades relacionadas à assistência social e cuidado com crianças tiveram a notificação disso, pegaram as crianças e iriam dar as crianças para um serviço de adoção, ao qual os pais que iriam adotar eram islâmicos, e as crianças seriam separadas. Os pais conseguiram ter acesso onde estava a localidade das crianças, pegaram as crianças e sumiram. Tiveram que sumir do país, perderam emprego, convívio com família, amigos, convívio com pessoas da igreja, porque se eles não fizessem isso, eles iam perder os filhos deles para sempre. No Canadá, hoje, é a mesma coisa. Se você, por acaso, ensinar o seu filho e a sua filha a respeito de uma visão bíblica sobre gênero, homem, mulher, sexualidade, de maneira bíblica, você corre o risco de perder a guarda dos seus filhos. Os brasileiros sonham em ir para o Canadá, né? O Canadá é o sonho de consumo para o brasileiro. Só que muitas vezes a gente não para pensar como é viver numa cultura que é abertamente anticristã. Então hoje nós já podemos sofrer, sim, perseguições. Mas e no Brasil, no nosso país, como é que é isso? Bom, não temos isso aqui ainda. Apesar de que já compartilhei testemunho de pais que receberam multas de autoridades porque estavam ensinando seus filhos em casa, no chamado homeschooling. Receberam multas e estavam correndo risco de perder a guarda.
Então já há sim um avanço sobre isso. Recentemente, as nossas autoridades no executivo lançaram medidas para poder normatizar a educação no nosso país. E uma das pautas que estava lá, eu recebi esse documento em grupo de pastores, uma das pautas que estava lá é um combate aberto a políticas educacionais que eles chamam de extrema-direita. Nós sabemos que, na verdade, é simplesmente viver o óbvio, né? O óbvio. E combate criminalização, ou seja, ser crime, pais que praticam educação em casa, homeschooling. Pais perderem a guarda e serem punidos penalmente. Cadeia, é isso que eu quero dizer. Já há esse interesse. As coisas não andaram, eu creio que vai haver uma pressão, ore por isso. Mas eu estou dando alguns exemplos de como essas coisas já estão acontecendo. Mas ainda não chegamos ao ponto de você perder seu emprego. Se você é funcionário público, você ser exonerado do seu cargo, né? Não chegamos numa situação na qual você ainda não é contratado porque você é cristão. Talvez em um lugar ou outro isso aconteça, mas no geral não há ainda. Então nós temos que pensar esse texto, pensando no contexto da aprovação, em características diferentes. Como é que isso se aplicaria para nós? Então, o que a gente precisa fazer, meus irmãos? Precisamos ver o princípio essencial desse texto e ver como isso se aplicaria às nossas vidas hoje. Naquele tempo, era esse o contexto. Para a gente, pode ser um pouco diferente. Uma outra coisa que é bom já começar a pautar aqui é o seguinte. Para nós, a nossa cultura brasileira, ela tem aversão de pessoas que têm preconceito de outras porque elas são pobres. Então, pra gente, isso é um crime social, ok? É uma coisa, eu acho que a maioria de todas as pessoas que estão aqui, e se em algum momento alguém ouvir essa pregação, vai concordar. Você vê uma pessoa discriminando a outra porque ela é pobre, ou não tem recurso financeiro, ou é de uma classe humilde, é uma coisa hedionda pra gente. Então, pra nós, não parece fazer muito sentido discriminar as pessoas por condição financeira, que é o contexto que está acontecendo aqui no texto. Para nós isso talvez não seja tão real. Ah, pastor, mas tem pessoas que são sim discriminadas pelas suas condições financeiras. A gente já ouviu falar, por exemplo, de igrejas batistas que o alvo delas era alcançar a camada mais alta da sociedade. E o pastor dizia, não, meu alvo é alcançar as classes mais altas. Isso é totalmente antibíblico. Porque a igreja, ela não é para uma camada da sociedade, é para todas. Na igreja tem que ter todas as camadas. Tem que ter todas as idades, tem que ter todas as histórias de vida. A gente não faz distinção e nem discriminação por classe social. Pode ter pessoas bilhardárias e pode ter pessoas humildes. A igreja não pode ser formada apenas por uma classe social. Isso, inclusive, é bizarro. Mas, infelizmente, tem pessoas que têm essa mentalidade, né? Paciência. Mas, tirando esses casos, no geral, não é uma coisa que fala tanto. Mas tem um princípio para a gente, que a gente vai tirar desse texto e aí sim vai ser aplicado. Que é aqui entender que a base da discriminação que está acontecendo aqui no texto é motivada por interesses pessoais. Então o ponto é, quando nós começamos a separar as pessoas e começamos a oferecer ajuda, auxílio para as pessoas na igreja, porque o contexto aqui do texto é da igreja, nós não estamos falando de incrédulo. Quando nós começamos a discriminar as pessoas com base nos nossos interesses pessoais, aí a gente incorre no que é dito aqui no texto. Aqui no texto específico, pessoas que estão passando por provação e geralmente são de classe mais baixa. Pode ser que no nosso contexto isso não exista. Mas há sim a possibilidade do nosso coração discriminar as pessoas com base no que interessa pra gente e o que não interessa. Aí nós caímos no mesmo erro. Então, nesse sentido, faz todo sentido pra gente. Então, fechando esse parênteses, a gente vai ver então o perigo, o pecado e o resultado. Vamos começar então? Capítulo 2, verso 1 a 4, acompanhe comigo, por gentileza. Nesse trecho nós vamos ver perigo do preconceito. Nós vamos ver aí, primeiramente, o perigo do preconceito. Diz aqui a partir do verso 1. Meus irmãos, como tendes fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, não façais discriminação de pessoas. Já começa aqui. O que quer dizer a palavra discriminar? É xingar? É brigar? É não dar bom dia? É virar a cara? Não.
a palavra discriminar aqui no original tem a ver com agir com a pessoa com base na aparência dela. Literalmente é isso, tá? Porque uma parte da palavra é prosopon, que tem a ver com rosto, face. Então a ideia é, você toma, literalmente é você pega, você toma, baseado na aparência. Você age com a pessoa baseado na aparência, literalmente é isso. A palavra que é traduzida aqui por discriminação, no original quer dizer o quê? Você tomar, você agir como uma pessoa baseado no que você vê no rosto dela, com base na aparência. Traduzindo isso pra gente, é discriminação. O que quer dizer a palavra discriminar no nosso idioma? Discriminar é escolher, é selecionar, é separar, é categorizar, é dividir. É como se você separasse na estante as coisas. Você está discriminando cada coisa, né? Ou talvez vão pensar dentro da sua casa. Ah, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, isso aqui eu vou usar, isso aqui eu vou jogar fora. É um tipo de discriminação. Você está separando as coisas. O sentido literal é isso. Em que sentido ele usa aqui? No sentido de a quem você oferece ajuda, a quem você acolhe, a quem você estende o seu amor, o seu cuidado e a sua atenção. Então aqui ele está dizendo, porque vocês são crentes, né? Tendes fé no Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória. Não discriminem pessoas. Já começa por aí. Por quê? Verso 2. E aí ele vai lançar uma possibilidade. Porque se entrar na vossa reunião, o que é reunião? Um culto, uma atividade da igreja. Algum homem com anel de ouro no dedo e roupas caras, e entrar também algum pobre com roupas sujas, e mostrardes atenção para o que vem com roupas caras, e lhe disserdes, senta-te aqui, num lugar de honra, né? Não, por favor, não fica aí atrás, não. Vem aqui, senta aqui na frente. Não fica aí não, por favor, vem aqui. Mas o motivo pelo qual você faz isso é porque você vê essa pessoa como alguém o qual desperta o seu interesse. Ela está com roupas boas, ela está com joias, ela de alguma forma desperta o seu interesse. Você vê nessa pessoa a possibilidade de obter algo. Essa pessoa desperta em você o desejo de acolher bem com base no que ela lhe tem para oferecer. Por isso que eu disse, interesses egoístas, ou um coração interesseiro. Você olha para a pessoa, olha para a aparência dela e começa a pensar como você pode ser beneficiado por essa pessoa a partir do que ela teria a lhe oferecer. Interesse. E disserdes ao pobre, 2:3, fica em pé, ou senta-te junto ao estrado onde ponho meus pés. Então vamos pensar dentro dessa imagem. Eu não estou dizendo isso, mas vamos pensar dentro dessa imagem. Um irmão humilde senta mais à frente e de repente chega um deputado aqui do estado de São Paulo, o governador, o Tarcísio, vem aqui. Sei lá o que ele viria fazer aqui, mas vem. E aí não há tantos lugares na frente, porque já estão ocupados. Você olha assim, vamos dizer, eu, pastor, né? Então vamos colocar eu, porque aí se alguém pecou, seja eu que pequei, né? Aí eu olho assim, essa pessoa importante está aqui. Deixa eu pensar o irmão que eu posso tirar e não vai dar problema para mim. Ah, você, Juquinho. Não tem nenhum Juca aqui, né? Então você, Juquinho, por gentileza, vai mais para trás. Pessoa tal tá aqui. Deixa ela sentar aqui. Você tira essa pessoa, manda ela lá para trás. Aí quando chega lá atrás, não tem mais lugar. Já encheu a igreja. Mas pastor, não tem mais lugar. Onde eu vou sentar? Ah, fica ali no cantinho ali. Fica ali de pé ali no cantinho. Já que vai ter lugar, fica tranquilo. Um minuto, por gentileza, senta-se aqui. Pode sentar. Só quer uma água? Quer um café? Quer alguma coisa? É isso que Tiago está dizendo. Fica em pé ou senta-te junto ao estrado onde ponho os meus pés. Ah, não tem lugar lá atrás? Ah, senta aqui no chão. Eu tô aqui, senta do meu ladinho. Imaginou? O pastor está sentado aqui na frente, sentou a pessoa importante e aí sobrou um cantinho ali. Não, para ninguém te ver, senta aqui do meu ladinho, senta no chão. O nome disso é discriminação. Com base em quê? Porque um é pobre e outro é rico? Não necessariamente. O ponto aqui não é simplesmente o fato de que um é pobre e outro é rico. O ponto aqui é qual o interesse da pessoa que está recebendo.
Ela está recebendo porque aquela pessoa rica pode lhe beneficiar em algo e a pessoa pobre não. Então que nós vemos um coração interesseiro e é perigoso agir assim. Extremamente perigoso. Talvez você pense, nossa, mas eu nunca fiz isso. Eu nunca jamais chegaria para uma pessoa e faria isso que o senhor acabou de falar. Amém, louvado seja Deus, porque é horrível demais uma coisa dessa. Mas será que de certa forma não há possibilidade de nós começarmos a categorizar as pessoas com base nos nossos interesses? E começar a escolher a quem damos mais atenção, a quem damos mais o nosso amor, a quem de fato vamos investir o nosso tempo com base no que essa pessoa pode devolver para nós? Porque todas as vezes que eu converso com essa pessoa me dá atenção, porque todas as vezes que eu converso com ela, ela concorda comigo, porque essa pessoa pode me beneficiar de alguma maneira, porque ela gosta de mim, porque ela me dá atenção, porque ela concorda comigo, e enfim, tantas outras coisas. Então não chegamos ao absurdo de testemunhar essa cena que eu acabei de dizer, que é o que ele está descrevendo. Mas o ponto aqui é o quê? Discriminar as pessoas com base nos nossos interesses pessoais. E não investir de fato o que Deus espera que investamos nessas vidas, porque isso não nos interessa. Não nos interessa. É o que ele está dizendo. E no verso 4 ele vai dizer, não estareis fazendo distinção entre vós mesmos. É isso que quer dizer a palavra discriminar. Distinguir, separar, categorizar. E não vos tornareis juízes que se baseiam em padrões malignos. Obviamente, todo o trecho aí a partir do verso 2 até o 4 é uma pergunta. Se fizerdes todas essas coisas, não estarei então fazendo distinção em vós mesmos e vos tornareis juízes que se baseiam em padrões malignos? A resposta é sim, nós vamos estar fazendo isso. Então sabe qual é o grande perigo de discriminar as pessoas com base nos nossos interesses pessoais, ainda mais pessoas que precisam da graça de Deus? É porque nós nos tornamos juízes injustos na vida dessa pessoa. E somente Deus é juiz. Então esse é o grande perigo. Nós nos tornaremos injustos. Vamos lembrar do domingo passado que nós vimos? Nós vimos que nós não devemos ser apenas ouvintes da palavra de Deus, mas praticantes. E como praticantes, nós temos que atentar à lei perfeita, à lei da liberdade, conforme é dito lá, né, no finalzinho do capítulo 1. Então não basta apenas ouvir, tem que praticar a palavra de Deus. E uma das coisas que nós vimos também é que quando nós não praticamos a palavra de Deus, nós respondemos às provações com o nosso padrão que é injusto. Nós respondemos com ira, porque as coisas que nos frustram fazem com que nós nos tornemos juízes na vida das pessoas e nós começamos a executar o juízo por nós mesmos. Então se alguém fala algo que a gente não gosta ou faz algo que a gente não concorda, a nossa resposta é ira em cima dessa pessoa. Conquanto deveria ser o contrário, nós deveríamos responder com a palavra, que é paciência, graça, sinceridade, pregar a palavra de Deus. Aqui nesse caso é a mesma coisa. No momento em que irmãos precisam de alguém que seja um instrumento da graça de Deus na vida deles, essas pessoas se fecham a isso e começam a lidar com os outros baseado nos seus interesses. E meus irmãos, a começar pelos pastores, quantos pastores pastoreiam igrejas baseado nos seus interesses? Muitos, mas muitos. Que dão o seu tempo, dão o seu ensino, dão sua orientação, baseado nos interesses que eles têm para aquela igreja, interesses pessoais. E muitas das vezes as igrejas querem isso, porque os membros também têm interesses. Certa vez um pastor me contou a respeito de uma igreja que ele esteve um tempo, e aí uma pessoa que era bem desafiadora lá disse para ele, pastor, quando a gente trouxe o senhor para cá, a gente pensava outras coisas, a gente queria que o senhor agisse de maneira diferente, mas a gente viu que o senhor não vai fazer isso. Infelizmente eu não tenho tempo, eu queria construir a igreja dos meus sonhos para as minhas filhas. Então o que essa pessoa queria dizer?
A igreja serve a minha família. E o senhor deveria, como um bom empregado, saber disso. E fazer com que essa igreja fosse o que eu desejo para a minha família. Então, muitas das vezes, os próprios membros agem assim também. E fica esse jogo de interesse. E as pessoas começam a se tratar com base no que lhes interessa. E esse jogo de interesse é pernicioso, porque nós vamos não apenas deixar de ser um instrumento da graça de Deus na vida das pessoas, mas nós vamos nos tornar juízes na vida delas. E isso destrói completamente o amor a Deus e o amor ao próximo. Meus irmãos, o coração egoísta sempre nos leva ao mau juízo. Sempre. Péssimo juízo. Porque ele vai nos induzir a discriminar aquela pessoa que o Evangelho quer incluir. O Evangelho quer alcançar e incluir. E o nosso coração interesseiro quer discriminar. Isso destrói a comunhão. Aqui, ele dá exemplos da aparência. Mas o ponto é o coração interesseiro. E essa aparência, ela se traduz na vida de uma pessoa rica e de uma pessoa pobre. Uma pessoa com poucos recursos. Mas pensando sobre isso, a gente pode também pensar que nós somos chamados, sim, até certa medida, a discriminar. Porque discriminar é separar. E nós somos chamados para ser santos. Nós devemos ter uma vida discriminada do pecado. Separada do pecado. Então, até certo ponto, não é pecado isso. O ponto da discriminação que se torna pecaminosa é o seguinte. É que nós somos chamados a discriminar as pessoas pelo estilo de vida delas. E não pelo estilo visual delas. Que é o que acontece aqui. Então, eu digo para essa pessoa, eu não posso caminhar com você, não é por causa da sua aparência. É por causa do seu estilo de vida. Seu estilo de vida. A sua vida não é como a minha. Você não segue o Deus que eu sigo. Você não conhece o Salvador que eu conheço. E você não quer segui-lo. Então, em decorrência disso, nós não podemos caminhar juntos. Mas isso não quer dizer que eu te odeio, ou que eu quero o seu mal. É que nós temos valores e vidas diferentes. E nós podemos discriminar biblicamente com base nisso. Não só podemos, como devemos. Agora, o que nós não podemos é discriminar as pessoas com base no visual. Mas aqui vale um parêntese também. Porque hoje, dentro das igrejas, tem aquela ideia. Jesus quer o seu coração. E eu tenho brincado, né? Se for verdade, então só vai ressuscitar o seu coração. O resto não vai ressuscitar. Então Jesus quer a gente de maneira completa, que é o nosso corpo também, a maneira como nós usamos. Então, com isso, também é bom lembrar que a maneira como nós nos apresentamos comunica algo. Então o ponto é, você não discrimina a pessoa por causa das tatuagens que ela tem, por causa do brinco, dessas coisas todas. O ponto nosso, principal, não é esse. Porque senão nós vamos transformar em fariseus. Não é isso. O ponto principal é, essa aparência da pessoa está refletindo o estilo de vida dela? Se está, nós precisamos confrontar não a aparência, mas o estilo de vida dessa pessoa. Então pode chegar uma pessoa que maltrapilha, com mau cheiro, de rua, e se sentar aqui. E o ponto não é falar, vai tomar um banho, sai daqui. Não, a gente não vai fazer isso. Eu quero saber, você é assim porque você precisa da graça de Deus e quer mudar, ou porque você concorda com esse estilo de vida? Se você concorda com esse estilo de vida de indigência, eu quero dizer para você, você precisa mudar. Porque o ponto não é a aparência da pessoa pela aparência. O ponto é o que está no coração dela. O que a Bíblia diz? Que o coração aformoseia, né? Deixa bonito. Aparenta o rosto. Então, a nossa aparência é um reflexo do nosso coração. Então, quando você encontra alguém com uma aparência muito distante do que a Bíblia imaginaria, o que eu quero te aconselhar é o que eu coloquei aqui. A nossa aparência, ela comunica valores, mas fuja das avaliações superficiais. Não pare necessariamente na aparência. Vai no coração da pessoa. Tenta entender qual é o estilo de vida dela. Então, se algum dia você encontrar aí, na minha época eu chamava de bicho grilo, né? Que é os hips. Hoje não tem tanto mais. Quer comprar um trampo? Não era assim que eles falavam? Então, se você encontrar, uma vez nós fomos fazer uma viagem missionária para São Tomé das Letras. Vocês imaginam como tinha esse tipo de gente lá.
E tinha um pastor que trabalhava entre eles lá, evangelizando. Um estilo de vida muito diferente. Muito diferente. Mas o ponto ali não é falar, corta esses dreads aí, né? Tira esses anéis, essas coisas. Aceita Jesus. Você tem que entender que aquela aparência, ela não é um fim em si mesma, ela é um reflexo do coração. O que se passa no coração dessa pessoa? Então, por isso que nem um extremo nem outro. A igreja não vai falar, se você tem essa aparência, suma daqui que a gente não tem nada a ver com você. Não, isso é errado. Porque senão a gente vai cair talvez no mesmo problema aqui. Mas nós também não vamos dizer nenhuma aparência importa. Não, a aparência importa porque é um reflexo do seu coração. Então não fique numa avaliação superficial. Tente entender como essa aparência ela reflete a condição daquele coração. Invista no coração. Porque o coração é a fonte do estilo de vida. E o que nós temos que confrontar é um estilo de vida. Aqui o pobre não é um mendigo, nem o pecador. O pobre é um irmão em Cristo que está nessa situação humilde porque está passando por provações. Você já imaginou se chegasse para essa pessoa e falar, vai embora da igreja porque você está numa situação lamentável? Jamais deveríamos fazer isso. No contexto de Tiago, nós deveríamos acolher essa pessoa. Mas o coração interesseiro vai acolher aquela que pode lhe dar algo que lhe interessa e vai rejeitar aquele que não vai lhe dar nada, a não ser, entre aspas, dor de cabeça. Está vendo como muitas das vezes a gente cai nos dois extremos e perde o foco do evangelho? Então, aqui nós estamos falando a respeito do perigo da discriminação. Cuidado. Nós podemos caminhar por uma postura que vai discriminar quem o evangelho quer incluir. E lembrando, meus irmãos, pobreza não é imoralidade. Pobreza e imoralidade são coisas diferentes. Porque há pessoas humildes que têm uma aparência e um comportamento muito digno. E há pessoas ricas que vivem de maneira imoral. Então, a questão da condição financeira da pessoa em si não determina isso. O foco é o coração. Mas o coração, ele traz reflexo no exterior. Ele traz reflexo no nosso estilo de vida. Como a gente fala, como a gente se comporta, como a gente se porta em situações, como a gente se porta na nossa casa, como nós nos apresentamos para as pessoas, como nós nos preocupamos em glorificar a Deus na nossa aparência. Porque o nosso foco é o quê? Exteriorizar o que o nosso coração está cheio. Por isso que uma aparência transformada não começa no exterior. Porque tem muita gente que veste paletó e gravata e não conhece Jesus. Mas o contrário também é verdade. Então, portanto, começamos aonde? No coração. Aí que começa. E o coração tem que trazer transformação. Então, meus irmãos, não é a posição social que faz alguém importante. Quem pode impressionar a Jesus? Fala para mim. Que posição nessa vida pode impressionar a Jesus? Ele é o rei dos reis. Vocês conhecem alguém com um cargo maior do que esse? Nesse mundo? Então não dá para impressionar ele. Então não é a posição social que faz alguém importante. A posição mais importante de uma pessoa é se ela está em Jesus Cristo. Ela está? Se ela está, precisamos ser um instrumento da graça de Deus na vida dela. Vamos ver agora o pecado do preconceito. Pecado de discriminar com base em interesses pessoais. Aqui é o trecho um pouco maior, vou me adiantar, né? O tempo está correndo aí. Ele vai desenvolver um pouco mais isso. Ele diz: ouvi, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os pobres para o mundo a fim de fazê-los ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Óbvio, Deus escolheu os simples, os pobres, aqueles que têm menos recursos, a fim de que eles sejam alvo da sua graça. Eles sejam herdeiros do reino. Então sim, mas vós desonrais o pobre. Aquele que Deus honra, você desonra. Não são os ricos que vos oprimem e vos arrastam aos tribunais? Não são eles que blasfemam o bom nome que vos foi dado? Todavia fazeis bem se estáis desobedecendo à lei real, segundo a Escritura que diz: amará o teu próximo como a ti mesmo. Mas, se fazeis discriminação de pessoas, né, agir conforme a aparência, conforme o rosto, estáis cometendo pecado. E
Por isso, sois condenados pela lei como transgressores. Então, ele deixa de maneira clara, é pecado. Você desonra aquele que Deus decidiu agraciar com honra. Não pelo mérito dele, mas pela graça de Deus. Com isso você rejeita a graça de Deus nessa vida. E elege aquele que Deus não escolheu. E honra aquele que Deus não deseja honrar. É interessante, a graça de Deus, o seu próprio critério de misericórdia, busca alcançar aquele que do mundo não recebe nenhuma misericórdia. O critério de Deus é totalmente diferente do mundo. E nós queremos agir segundo os critérios desse mundo. Mas... Perdão, 10. Pois qualquer um que guarda toda a lei, acabou de falar que são transgressores da lei, né? Mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Porque o mesmo que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Ou seja, tem que ir parando aí diante de Deus a gravidade de ambos os pecados. Se cometes adultério, mas és homicida, torna-te a ti mesmo transgressor da lei. Aqui, nesse ponto, a partir do 10 e 11, é a base do pecadinho e o pecadão. Diante de Deus, para nossa condenação, não tem pecadinho e pecadão, tem pecado. Tudo bem que tem pecados que têm consequências maiores do que outros. Mas no quesito condenação, ambos condenam igualzinho. Fofoca condena também, discriminação condena também, ira condena também, conforme nós vimos, né, domingo passado, e muitos outros. Então não adianta você ficar categorizando pessoas e categorizando pecado. Entendeu? Não é bonito mesmo fazer isso, mas também não é tão grave. É sim, senhor. É sim, senhor. É grave sim. Muito grave. E aqui, Tiago está tratando justamente disso. Então, meus irmãos, é o que eu disse, a discriminação, ela impede a mim e você sermos instrumentos da graça de Deus na vida daquelas pessoas que Deus escolheu para acolher. Então era para você ser um instrumento da graça de Deus na vida de alguém, mas por causa dos seus interesses pessoais você não quer ter relacionamento com aquela pessoa, você não quer investir na vida daquela pessoa. Ou o contrário, você também fecha a sua vida. Você não quer que aquela pessoa invista na sua vida, você não quer que aquela pessoa estabeleça relacionamento com você, você não quer estar próximo dela, porque não é só quem vai, é quem recebe também. A gente começa a escolher com quem a gente quer andar, com base nos nossos interesses. Então, aqui, não vai chegar uma situação e falar assim, quem é o mais rico? Senta aqui. Quem é o mais pobre? Fica lá fora. Isso não vai acontecer. Óbvio que não. Porque, como eu disse, para a nossa cultura isso é uma coisa aberrante. E, de certa forma, eu creio que até fruto um pouco do impacto da Bíblia, né, na nossa cultura. Então, é algo terrível. Gente, se tem uma coisa que brasileiro não gosta é de gente arrogante. Tanto que as pessoas brigam para parecer mais humilde, mesmo não sendo. Mas para a gente parecer humilde é uma virtude, mesmo que não seja. Não é assim? Você já viu isso? As pessoas parecem que ficam brigando para parecer quem é mais humilde. Vai ter eleição ano que vem. O que os políticos fazem? Vai comer pastel e tomar caldo de cana, óbvio. Mas por que eles fazem isso? Porque se eles começarem a andar de carrão, você acha que a pessoa humilde vai votar nele? Agora, se ele comer pastel de feira e tomar caldo de cana, ele é um dos nossos. Então eu vou votar nessa pessoa. Não é assim? É verdade. Político oferece panela de pressão se eu ganhar, eu dou a tampa. Sabe essas coisas? Já viram isso aí? Ó, vou te dar a panela. Se eu ganhar, eu te dou a tampa. Pô, aí é difícil, né? Então, o político que vai lá oferece tijolo. Isso é antigo no Brasil, né? Não, vou te ajudar aqui. É o político que veio da comunidade, da favela, enfim, e depois aparece lá e fala, eu sou mano também. Mas não é nada. Tem um vidão. Mas tem que parecer humilde. Para nossa cultura, a arrogância é algo terrível. Quem lembra a fama que o Fernando Henrique tinha no Brasil? Vocês lembram? Que era da época? Você vai falar que não era da sua época, né? Sabia. Mas quem era da época aí lembra. O Fernando Henrique tinha a fama de ser um homem arrogante. E pegava mal para ele isso. O Lula tem que fama? Ladrão. Não, calma. Isso aí do povão, é siderúrgico, era metalúrgico, né? Pessoa simples, fala errado. É isso? É verdade?
Mas tem a fama. Então você veja que a nossa cultura, assim, a nossa cultura, ela abomina a arrogância. Mesmo que a pessoa seja arrogante. Porque essas pessoas que eu disse são arrogantes. Extremamente arrogantes. Mas na hora de lidar com o povo, elas não podem parecer de maneira nenhuma. Então pra gente é até estranho esse texto. Porque você fica, não, mas eu não faço assim. De fato, pode ser que você publicamente não age assim. Pessoas arrogantes são muito mal vistas na nossa cultura. Mas... e a nossa atitude com base nos nossos interesses pessoais? Isso existe? Isso existe. Isso existe. E aqui é o coração do problema. Meus irmãos, a discriminação, ela faz com que os nossos corações se tornem subornáveis. O que eu quero dizer com isso? Se você quiser depois dar uma olhadinha, Levítico 19:15 diz... Levítico 19:15. Não perverta a justiça, não façam acepção de pessoas, nem aceite suborno, pois o suborno cega os olhos dos sábios e prejudica a causa dos justos. Então, quando nós começamos a separar as pessoas com base nos nossos interesses, a gente treina o nosso coração a ser afagado, a receber benefícios, a estar com pessoas que nos fazem bem. E nós nos tornamos, nós começamos a adquirir corações subornáveis, corações que querem ter um benefício de alguém. E a gente vai começar a separar as pessoas com essas categorias. Agora vemos e convenhamos, se Deus tivesse esse coração, você conheceria Jesus? O que você teria para dar para ele? Então você veja que isso mina a ação da graça de Deus na vida da igreja. Uma outra coisa é que isso é contrário ao coração de Deus. Isso é contrário ao caráter de Deus. O que diz lá em Romanos 2:11? Pois Deus não faz acepção de pessoas. O caráter de Deus é diferente. Romanos 2:11. Deus não faz, a gente faz. E de novo, a acepção aqui não é cumprimentar. Ah, o irmão pastor não me cumprimentou. Isso é muito... superficial. Tem pessoas que fazem isso, sim, mas eu não quero tocar aqui. Às vezes a pessoa cumprimenta, oi, tudo bem e tal, mas no coração ela já te rejeitou. Ela não quer saber de você. Você não tem nada a oferecer para ela. Ela não quer andar contigo, ela não quer nada contigo. Ela já separou você da vida dela. Mas ela te cumprimenta, ela conversa com você, ela é educada, ela interage, mas ela não vai zelar pelo seu bem. E ela não vai ser um instrumento da graça de Deus na sua vida, porque ela já te discriminou, te separou, te etiquetou. Bateu o carimbo, rejeitado. E uma outra coisa é que isso faz com que seja impossível amar o próximo como a você mesmo e a Deus acima de todas as coisas, que é o que justamente diz o texto. Não é isso? O texto diz isso aí. 2:8. Todavia fazeis bem se estáis obedecendo à lei real, ou algumas traduções, a lei de ouro. Segundo a escritura que diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você não tem como fazer isso, porque a outra pessoa não é o seu próximo. Você não vê ela como o seu próximo. Você discrimina ela. Qual texto da Bíblia vem na sua cabeça agora? Parábola do bom samaritano. Quem são aqueles que deixam o homem, o judeu, à beira do caminho, quase morto? O sacerdote e o levita. Quem é a pessoa que acolhe o judeu? Quem é a pessoa que acolhe o judeu e ajuda? O samaritano. Aquele ao qual os judeus discriminavam. E aí a pergunta é: quem é o meu próximo? Lembram disso? Quem é o meu próximo? O meu próximo, aquele ao qual eu preciso alcançar com a graça de Deus. Então, quando nós temos um coração que separa as pessoas com base nos interesses pessoais, se torna impossível amar aquela pessoa como você mesmo, porque você não vê aquela pessoa como você se vê. Você não considera aquela pessoa. Você não tem o amor de Deus por aquela pessoa. Aquela pessoa para você é de uma outra categoria. E, consequentemente,
Você também não ama Deus, porque você não pode amar a Deus e ter um coração diferente dele. Deus não faz acepção de pessoas. Quando eu e você agimos assim, nós fazemos. Então se torna impossível amar o próximo e amar a Deus. Isso mina completamente a capacidade de nós caminharmos na palavra. Porque toda lei se resume a 2 mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Você mina completamente a possibilidade de caminhar na palavra. Completamente. Mateus 22, versos 36 a 40 diz: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Você não vai conseguir caminhar na palavra de Deus. A discriminação é algo muito importante, de ser repensado, de ser abandonado, porque senão vai minar a sua caminhada com Cristo. E falando sobre preconceito, vamos ver o resultado agora. Verso 12 ao verso 13, o resultado de discriminar com base nos interesses pessoais. Aqui eu vou dar uma explicação rápida também. Aqui nós temos um provérbio. Tiago transformou esses versos num provérbio, num dito, num princípio. Aqui diz: falai e procedei como quem há de ser julgado pela lei da liberdade. E aí vem o princípio. Porque o juízo será sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Esse texto é difícil. Principalmente aí o verso 13. É bem desafiador. E vai depender da visão teológica que você tem para entender esse versículo aqui, tá? Então, rapidamente, 3 possibilidades que têm sido levantadas. A primeira delas é que aqui, quando fala a respeito de você vai receber a misericórdia que você dá, ou seja, se você não usar de misericórdia, você não vai receber, aqui nós estamos vendo o contexto de um juízo. E o ponto aqui é entender que juízo é esse. Está falando de um juízo final, de condenação eterna? Ou está falando de um juízo para recompensas? O ponto aqui é esse. Então alguns dizem que esse juízo aqui do verso 13 fala a respeito do juízo lá de 2 Coríntios 5:10, que são os galardões, são as recompensas que nós receberemos do Senhor. Então aqui quando ele diz que o juízo será sem misericórdia para quem não usou de misericórdia, ele não estaria falando a respeito de crentes sendo condenados ao inferno, porque não foram misericordiosos. Ele não está falando disso. Ele está falando a respeito de crentes que no tribunal de Cristo, quando terão de prestar contas da sua vida a Cristo, eles vão perder as recompensas eternas, porque eles não usaram de misericórdia para com aqueles que eles deveriam usar. E porque eles não usaram, eles vão perder essas recompensas. Essa é a primeira possibilidade. A segunda, que são os reformados, que geralmente creem assim, é acreditar que essa pessoa que não usou de misericórdia, ela não era um crente genuíno. E por causa disso, porque ela nunca de fato experimentou a verdadeira misericórdia de Deus no Evangelho, ela também não vai receber misericórdia. Porque ela nunca nasceu de novo, então, portanto, ela vai ser condenada. Então aqui, esse juízo, sim, seria um juízo para a condenação eterna. E aqui está falando de uma pessoa que não exerceu misericórdia porque ela não era crente. Ou, como os reformados dizem, não era um eleito. Então, como ele não era eleito, ele não era crente, ele não experimentou a misericórdia de Deus, ele não vai experimentar a misericórdia no final, porque ele não executou essa misericórdia para com outras pessoas. E tem as igrejas de uma visão mais arminiana, Assembleia de Deus, ou outras igrejas aí de posição arminiana. Tem algumas menores, mas eu creio que muitos irmãos não conhecem, que acreditam que o nível de misericórdia que uma pessoa vai desfrutar diante de Deus no juízo final é proporcional ao nível de misericórdia que você executou para com as pessoas. 2 textos. Está lá em Mateus, que fala que com o juízo que vocês medirem, vocês serão medidos. Lembra disso? E o outro, que é a oração do Senhor,
perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a dos nossos devedores. Então aqui é uma proporção, né? Eu perdoo, eu sou perdoado. Eu não perdoo, eu não sou perdoado. Qual seria a consequência disso? Uma pessoa que não usou de misericórdia para com quem ela deveria, ela não vai ter misericórdia da parte de Deus, ela pode ser condenada. Aí você fica, e aí, pastor? O que eu faço? Bom, a visão que nós temos aqui na igreja, nós não cremos que crentes perdem salvação. Essa é a nossa visão. Tem outras igrejas que creem, nós não cremos. Então essa terceira opção já está fora, porque poderia incorrer em perda de salvação. Ok? Então como nós vamos entender esse versículo? Com base em outros textos que eu já tenho trabalhado no decorrer desses anos, me parece mais sensato interpretar esse texto como uma perda de benefícios. De alguma forma, sofrer algum dano no que nós receberemos do Senhor, porque nós deixamos de exercer misericórdia e graça com aqueles os quais Deus desejava que nós usássemos de misericórdia. Então pensa assim, nós temos um coração interesseiro para outros e não nos colocamos numa posição em que vamos ser instrumentos da graça de Deus na vida dele. Um dia, eu e você vamos ter de prestar contas a Cristo por tudo que fizemos. Quando chegar esse dia, nós vamos desfrutar do mesmo critério para com as obras que nós executamos em vida. Porque lá no julgamento de Cristo, não é um julgamento para condenação. É um julgamento para retribuição. Porque a retribuição da justiça de Deus, ela já foi dada em Cristo na cruz. Então não se trata de um julgamento para condenação, porque essa retribuição já está resolvida. Cristo já pagou pelos nossos pecados, correto? Correto, já está pago. Mas a Bíblia ensina sobre um julgamento de retribuição em relação às nossas obras. Então, o que Tiago está falando aqui? Um dia eu e você vamos ter que prestar contas da nossa vida a Deus em relação ao que nós vamos receber dele como retribuição do nosso serviço a ele. E nesse dia, ele vai usar o critério igual. Você foi uma pessoa graciosa, você vai experimentar graça. Você não foi, você também vai experimentar o juízo implacável de Deus na retribuição. Então por isso que nós podemos concluir, meus irmãos, que agir com um coração implacável só vai nos levar a um resultado: a nossa autocondenação. A nossa autocondenação. Se nós tivermos um coração implacável, que nunca usa de misericórdia, no sentido de ser um instrumento na graça de Deus das pessoas que precisam, que eu não estou falando de pessoas que não querem, tá bom? Pessoas que precisam, critérios bíblicos, pessoas que precisam. E nós começarmos a separar as pessoas com base nos nossos interesses, de uma maneira implacável, nós também vamos experimentar isso no juízo de retribuição que o Senhor trará. O critério é diferente. Nós não estávamos servindo ao Senhor? Nós haveremos de prestar contas do que fizemos. Quando fizermos isso, Deus vai avaliar a nossa sinceridade, o nosso esmero, o nosso coração, a nossa adoração. Quando isso acontecer, Ele vai levar em consideração o coração gracioso que nós tínhamos. Ou se nós servíamos a Ele apenas por interesse, separando as pessoas com base no que nos convém. Só que o problema é que quando a gente age assim, a gente não serve a Deus, a gente serve a si mesmo. A gente serve a si mesmo. Então, para mim, me parece aí ser a melhor explicação de todas. Romanos 14:13 diz: portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façam o propósito de não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Sejamos instrumentos da graça de Deus, não instrumentos da queda de outras pessoas. Instrumentos de uso, de opressão, de engano, de indiferença na vida de pessoas que precisam da graça de Deus dentro da igreja. Não apenas indo, porque eu não estou falando de você só ir na pessoa, não. Tem isso, mas tem também a ver com acolher, receber a vida daquela pessoa que está sendo usada por Deus para ser um instrumento de Deus na sua vida. Não quero que ninguém se intrometa na minha vida. Você está discriminando, sim, com base nos seus interesses. A Bíblia diz que aquele que se afasta e permanece sozinho busca os seus próprios interesses.
Está lá em Provérbios isso aí. Então nós começamos a agir com base nos nossos interesses. Não vamos às pessoas ou não aceitamos as pessoas porque discriminamos elas com base no que nos interessa. E no caso aqui da carta do Tiago, envolve até pessoas que têm recurso financeiro. Para fechar, o Evangelho, meus irmãos, ele busca alcançar aqueles que são insignificantes para o mundo. Pessoas que são rejeitadas por Deus, pelo mundo. Pessoas que são rejeitadas pelos padrões do mundo. Pessoas que não são super bem-sucedidas, famosas, desejáveis, em grandes posições. Deus busca alcançar com sua graça essas pessoas. A igreja é formada por essas pessoas. Então o mundo considera essas pessoas insignificantes, mas para Deus elas são eleitas preciosas. São pessoas preciosas aos olhos de Deus. Você é precioso aos olhos de Deus. E sem cair naquelas músicas toscas que tem por aí. É verdade. Deus te ama. Deus trabalhou na sua vida para que você viesse a conhecê-lo. Ele quer alcançar você com a sua graça. Meu irmão, não rejeite aquele que Deus escolheu. Não faça isso. De forma alguma. O coração interesseiro nos leva a discriminar aqueles que o Evangelho nos levaria a acolher e incluir.